Deus esteja conosco, amados irmãos em Cristo. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos pela vontade de Deus. Então eu peço que os irmãos se coloquem de pé pela vontade de Deus, para que façamos a abertura da nossa reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, e por sua santa vontade, declaro aberta a nossa reunião espiritual da noite de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, nos amparando, nos orientando e nos iluminando, nos dando os seus pensamentos, o seu discernimento e a sua manifestação. Que assim seja. Amém. Vamos, pela vontade de Deus, cantar o hino número 2. A graça de Deus. De Deus nos veio a graça da obediência, Filho eternal de sua onipotência. É na sua lei, sabemos agora, que em cada um de nós o Cristo mora. Vem, nega-te a ti mesmo, com ardor toma tua cruz, diária e com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. Nada temos de nós o que nós temos, ao Criador do céu tudo devemos. O mundo é uma vaidade, e a mentira é a blasfêmia da verdade. Vem, nega-te a ti mesmo, com ardor toma tua cruz, diária e com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. O Senhor tudo fez, tudo norteia, desde o astro infinito ao grão de areia. Se alguma coisa houvesse com vontade, onde estaria de Deus a majestade? Vem, nega-te a ti mesmo, com ardor toma tua cruz, diária e com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. Podemos sentar pela vontade de Deus. Como vinha falando no início, é motivo sempre de darmos graças a Deus todas as oportunidades em que o Pai, na sua infinita sabedoria e por sua misericórdia, nos traz e nos faz congregar em seu nome. Assim eu peço que os irmãos, junto comigo neste momento, elevem os seus pensamentos ao Senhor de glória, suplicando a Ele sobre nós o seu amparo, para que Ele dê àqueles que falam a palavra com sabedoria, e a nós que ouviremos nos dê o discernimento, nos dê a compreensão daquilo que está sendo dito, para que na nossa vida prática, no nosso dia a dia, possamos realizar esta obediência. Então, nós precisamos, pela vontade de Deus, aproveitar todos esses momentos, mas aproveitar no sentido de não só estar presente, mas estar presente com consciência, ou seja, participando da reunião. Participando da reunião, não apenas assistindo ou ouvindo, porque os ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os cumpridores
da vontade de Deus, estes hão de ser justificados. É o que nos diz o Evangelho. Mas não quero me estender muito neste primeiro momento, nessa introdução, porque hoje eu vou dividir a palavra também com o irmão Marco, a quem, pela vontade de Deus, neste momento, eu passo a palavra. Que Deus esteja conosco. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre junto conosco. Queria hoje trazer aos irmãos para fazermos juntos, né, como o irmão Fernando abriu a reunião sempre ela é em conjunto, se não é, deveria ser, de algumas passagens, de algumas reflexões sobre a fé, e eu trago aqui algumas passagens, né, que eu selecionei, que eu já falei, e a fé para mim, né, e para todos nós, é um ponto muito importante dentro da doutrina da obediência a Deus, além da obediência a Deus, dentro dos mandamentos, estatutos e a negação da nossa ilusória vontade humana. A fé nos move, né? Que nos faz evoluir, que nos faz buscar, né? A fé deveria ser o nosso indutor de eletricidade, vamos dizer assim. A fé é aquela que nos impulsiona a buscar sempre a verdade, de estarmos sempre buscando a felicidade interior. Isso nos dá a fé, né? A fé é a esperança, e a esperança é aquilo que se tem de uma coisa que os nossos olhos não conseguem ver, mas que no nosso coração, nas nossas mentes, nós temos isso já instalados, né? E não temos muita explicação a dar sobre isso, porque é uma coisa, além de ser uma condição individual de cada um, né? Ela nos move e nos faz transcender as coisas materiais. Então eu queria trazer aqui umas passagens retiradas do Evangelho, do livro do professor, sobre a fé. Mateus 17, 15 e 18. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os a teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio, e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E na continuação dessa passagem, Jesus também repreendeu os apóstolos, né? Chamando eles de homens de pouca fé, porque não conseguiram, dentro do conhecimento e dentro da sua fé mesmo verdadeira, não conseguiram suplantar então aquela entidade, aquele demônio que estava naquela criança, que ao ver nosso Senhor Jesus Cristo já praticamente se desinstalou daquele ser. Então, a importância inicial da gente falar da fé é que a gente tem que acreditar, né? A fé é acreditar nas palavras recebidas, e depois de nós acreditarmos, com certeza nós temos que meditar sobre elas e buscar a comprovação de tudo aquilo que nos é dado. Então, a fé nos impulsiona, nós vamos de fé em fé. O irmão Fernando tem um tema que fala sobre a fé crística, né? que ele mais ou menos fala sobre isso, né? A fé vai nos impulsionando de fé, a gente vai acreditando numa certa situação, e essa situação se cria nas nossas vidas, e vem a comprovação e se comprova, aí daqui a pouquinho nós já estamos pensando numa outra fé, porque a gente sabe que a nossa evolução se dá por etapas, então nós vamos evoluindo, e o que nos impulsiona isso, como eu falei no início da reunião, é a fé, esse fogo, esse fervor que o obediente a Deus tem que ter para buscar e reconhecer então o poder do Cristo nas vidas de cada um de nós. Em Marcos 11, 22 a 26, ele fala: e Jesus respondendo disse:
tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, de qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, e tê-las-eis. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, às vezes a gente fala muito em oração, né? A gente fala, ainda mais tarde ainda vou falar sobre isso, mas a nossa oração, ela tem que ser constante, e se nós pudéssemos estar 24 horas em oração, meditando, né? Seria muito bom, porque nós estaríamos sempre buscando estar em harmonia com esse Criador. Mas essa lembrança que faz o apóstolo, que faz aqui o evangelista Marcos, de que nós devemos, então, antes de nós, o que ele quer dizer com isso? Antes de nós pedirmos, de nós orarmos, nós temos que purificar a nossa mente. Se nós temos, tem aquela passagem aqui, se você vier ao altar fazer a tua oferenda, mas se tiver algum problema com o teu amigo, retorna e resolve aquele problema que tu tem com aquela pessoa, para que o teu coração seja limpo. Porque nós não conseguimos fazer as coisas, às vezes, na maioria das vezes, com as nossas mentes, os nossos corações atormentados. Isso não dá resultado prático espiritual. Por isso que a gente tem que limpar as nossas mentes. Por isso que a gente tem que estar em harmonia. Se a gente tem que estar em harmonia com Deus, não pode haver nenhum pensamento ou nenhuma ação que proceda contra os ensinamentos e contra os evangelhos e contra, especialmente, as escrituras, né? Então, nós temos que aprender, né? Aprender a limpar as nossas mentes. Por isso que o professor nos ensinou várias passagens de que nós devemos estar em harmonia com isso, fazendo nós limpar a nossa mente. Pela vontade de Deus eu estou tranquilo, pela vontade de Deus eu estou tranquilo, Cristo em mim é forte. Todos nós sabemos sobre isso, né? Mas é muito importante a gente sempre, antes de começar a fazer essa ligação e essa oração com Deus, a gente limpar, se esvaziar as nossas mentes, para que a nossa oração seja efetiva. Não que Deus não vai ouvir, né? Claro que Deus vai ouvir a todos nós. Mas se nós estivermos, então, muito mais ligados, né, a esse ser, essa energia criadora de todas as coisas, o que vai acontecer? Mesmo que aquela oração, aquele pedido que tu vai fazer, no primeiro momento não se realize, nós ficamos tranquilos porque nós temos a certeza do amparo do nosso Pai comum. Então, isso nós buscamos. Então, é dessa forma, é exercício. A doutrina se dá através do exercício. Em Romanos 1, 16 e 17 ele fala: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como falou o irmão Fernando no tema dele, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. E aí nós lembramos das bem-aventuranças, né? E aí nós vamos que a nossa fé é a fortaleza que dá o Cristo a cada um de nós. Então, se nós não tivermos fé, se a nossa fé for como vento, né? Ou como eu quis fazer aquilo que dá no coração, como é que a gente faz? Ritmo. Um ritmo. Oscilante, exatamente. Esse é o termo melhor. Isso a gente tem que aprender a não oscilar na nossa fé. A nossa fé tem que ser constante, tem que ser real, tem que ser verdadeira. E nós temos que, primeiramente, negociar conosco mesmo, o nosso eu. E é ele que às vezes nos perturba e não deixa, quem que vai pedir, ou que começa a vir pensamentos, quando fala aqui naquela passagem do Evangelho, naquela primeira que eu falei do monte, né? Se você tiver fé, diga esse monte
que saia daqui e vá para o mar, o que espiritualmente nós podíamos complementar? O monte são os pensamentos, né? Os montes são os pensamentos que vêm à nossa cabeça constantemente. Olha, é muito pensamento e a gente tem que aprender a lidar com, a retirar de nós os pensamentos negativos, para que o positivo, aquilo que verdadeiro que acresce na nossa vida, seja feito morada. Então, aquilo que não é bom para nós, que não crie em mim, como vários irmãos sempre falam, tem que vir, porque vem, os pensamentos vêm todos, com certeza vêm. Nós não conseguimos ainda, nós não temos essa. Se algum irmão tem, graças a Deus, mas nós não conseguimos ainda ter esse poder tamanho de que nós podemos filtrar os pensamentos antes que venham a nós. Não, eu só quero receber pensamento bom. Não funciona assim. Os pensamentos vêm, porque a gente é inerente à nossa vida em comum. A gente está vendo na TV, vendo um monte de notícia ruim, ou um monte de coisa negativa, que pensamento vai vir para a tua cabeça, não é? E mesmo assim, se tu vê a mesma TV com um monte de coisa positiva, também é a mesma. Então, isso é que a gente tem que saber filtrar. É isso que a gente saber separar. Então, quanto mais coisas positivas, quanto mais nós estivermos buscando as coisas que nos elevam espiritualmente falando, nós temos que buscar. Em Romanos também 5, e aqui quando ele fala que também o grego e o judeu, é que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é fundamental para todos nós. Como é? A gente sempre fala isso, né? O Cristo em mim, eu ainda sou muito pequeno. Não existe. Não existe cristinho e não tem cristão lá. Cristão que eu quero dizer no tamanho. Existe o Cristo. E o Cristo se estabelece em cada um de nós da forma que nós nos dedicamos a Ele. Se nós conseguimos cada vez mais nos dedicar para as coisas espirituais, maior será o Espírito do Cristo em cada um de nós. Então, às vezes, a gente pode usar de subterfúgio e dizer, mas eu ainda não compreendo, eu sou muito pequeno, sou iniciante, Todos nós somos iniciantes, todos nós um dia começamos nessa doutrina, mas nós não temos o tal do medidor. Eu não sei o que o Eduardo sabe, o que o Fernando sabe, o que o Guilherme sabe. Ninguém, só tem um que sabe. Só um sabe, que é o Cristo que opera em cada um deles. E ele pode, através dessa operação crística que se dá, nós vamos ter lampejos, né? De que aquele irmão consegue assimilar algumas coisas mais facilmente. Deus sabe por quê, né? Porque tudo é pela graça, a gente sabe que é pela graça, mas a gente tem que se dedicar. Mais adiante eu vou falar sobre isso também. Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O professor fala na página 135 do livro, logo no início, que ele fala sobre a paciência, sobre a experiência, sobre as provações, né? E que todos nós não vamos fugir disso. As provações vêm a todos nós, as experiências vêm a todos nós, para que a gente aprenda a evoluir, para a gente aprenda a lidar com as situações que nos tendem a nos levar para baixo. Então, toda vez que a gente consegue passar por essas tribulações, ou as experiências, ou trabalhos, né, como diz a irmã Nívia, gosta de dizer, esses trabalhos, o que acontece? Nós conseguimos ficar um pouco mais leves, nós vamos retirando de nós aquele peso que a nossa consciência humana nos traz, que a gente vem pesado. Quando a gente nasce, a gente vem sem roupa, mas a nossa consciência é pesada, é carregada por tantas e tantas reencarnações que a gente tem, né? Então, nós estamos aqui para unificarmos a Deus. Esse é o propósito de todo o habitante daqui da Terra e do universo como um todo. Mas essa unificação ela vai se expondo e vai se declarando aos poucos para cada um de nós. Então, quando a gente vislumbra isso, como diz a passagem do filho pródigo, a gente tem que começar, né,
como diz na mesma passagem do filho, que o pai, né, quando o filho estava voltando, foi esperar o filho. E é isso. Então, quando a gente consegue vislumbrar o pai e ver o pai a nos esperar e nos dar o anel, e tudo aquilo que passa na passagem, nós estamos sendo, então, indo por esse caminho, que é o destino de cada um de nós. Se tem um destino que é o que a gente pode falar seriamente e traçar isso na nossa vida, é que nós vamos nos unificar a Deus, num momento que Deus assim saiba. É no momento que Ele vai colocar isso na nossa vida. Então, isso é importante a gente saber sempre, porque isso faz com que a gente consiga ter essa fé que eu falei lá no início da reunião. Isso nos vibra, nos faz vibrar, e nós vamos ter que sempre buscar isso. Eu sempre gosto de... Esse dia eu estava falando numa reunião de sexta-feira, que quando eu vou orar, a gente passa pelos perrengues da vida, a gente ora sempre primeiro, eu sempre me lembro assim, né? Que a confiança é ilimitada no poder de Deus. Então, eu raramente peço oração, né, nos grupos, assim, mas também raramente eu não me esqueço dessa palavra. Então, toda vez que eu passo por isso, eu tento fazer um trabalho comigo mesmo, mentalmente comigo mesmo. Em quem que tu está acreditando? O que tu vai te deixar te levar? Tudo vai ter que acontecer da forma que Deus assim colocou. Então a gente tem que nos colocar dessa forma, sabedores que Deus se colocou e coloca na nossa vida de uma forma sempre positiva, altruísta, mesmo que meus olhos não enxerguem. Se eu for aí e não conseguir alcançar aquilo que eu pedi, bendito seja Deus, como diz lá em Jó, né? Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja Deus. Essa prática também nos serve, então, e isso faz com que a gente não alimente, então, os fatos e as vibrações negativas. Em Gálatas 6,10: então, enquanto tempo façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui é a família da fé, né? Alguns evangelhos têm umas diferenças um com o outro. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos... Por que ele quis dizer, sei lá, enquanto temos tempo? Mas que façamos bem a todos, porque isso aí é um mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas só que vai chegar um tempo, né, meus irmãos, que está chegados, a olhos vistos, esses tempos estão chegados, que os nossos tempos vão ter que ser muito bem dirigidos às coisas espirituais, como nos fala a palavra. Quando será que acontecerão essas coisas, né? Aí diz quando vem o inverno não caem as folhas, ou quando não caem as folhas, todas as que acontecem, tudo isso está acontecendo. O professor nos fala, ouvir rumores de guerra, terremotos, família contra família, pai contra filho, filho contra pai, tudo isso aí está aqui, está acontecendo assim, a olhos nus que está acontecendo. Isso, então, é o tempo que a gente tem que destinar, porque enquanto tem tempo, a gente tem que fazer as coisas boas. Porque chegará, todos serão, e aí a gente sabe que Deus, pela sua justiça, Ele não julga ninguém, mas nós seremos cobrados pelas coisas que nós deixamos de fazer. Aqueles que já sabem dessas coisas, especialmente a nós que já temos despertos disso, quando nós chegar lá, vai dizer assim: mas tu não sabia disso? Sabia, por que não fizesse? Aí tu vai dizer: me dá mais tempo, né? Não, tempo Deus dá, porque todos nós seremos salvos no nosso momento. Mas esse momento também a gente tem que valorizar muito. A gente tem que valorizar essas coisas de Deus, né? A gente tem que valorizar essas coisas espirituais. Nós temos que, por isso que eu estou frisando muito, que a gente tem que filtrar os nossos pensamentos, colocar as coisas negativas de lado, e nós conseguimos sermos altruístas nos nossos afazeres, nas nossas condições, para que a gente se interesse por tudo, especialmente pelos da família da fé, como ele fala. Mais ainda, né, pelos da família da fé, porque nós estamos juntos. A família da fé,
A gente sempre fala isso, por isso que um dos outros motivos que eu não coloco, às vezes, quando eu falei da oração, porque eu sei, e se os irmãos não fazem, seria bom que fizesse todos os dias de manhã, orar pela igreja, orar pelos irmãos. Quando se deitar à noite, ore por tudo, porque aí nós estamos dentro desse guarda-chuva divino que nós estamos. Nós não precisamos especificar nada, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que a Miriam precisa, o que a Michelle precisa, e Ele sabe. Agora, se nós estivermos reunidos e pedir que Deus ampare, que dê tudo aquilo que tem a necessidade, aquilo que nós estamos fracos, Deus vai dar o que cada um de nós vai precisar, e na dosagem necessária que cada um precisa. Então, por isso que a gente entrando nessa harmonia, essa corrente positiva que eu falei, esses pensamentos positivos fazem com que todos nós vibremos no mesmo patamar, que é o patamar crístico. Não importa se é Cristo lá, é Cristo aqui, meu Cristo é pequeno, não, é o Cristo que está operando. Esse patamar é único, esse patamar é o espiritual. Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Como eu falei anteriormente, esse Pai está sobre todos, em todos e é por todos. Então, quando nós pedimos e entramos nessa corrente de coisas altruístas, pensamentos positivos, onde é que nós nos encaixamos? Nas coisas divinas. Nós entramos na harmonia crística, nós entramos nessa patamar, nessa corrente vibratória que nos eleva espiritualmente, e nós começamos então a entender as coisas e vivenciar as coisas mais profundamente. Tessalonicenses 5:8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Lá no início eu falei, o que nós temos como certo nas nossas vidas? A esperança da salvação, que para nós não é esperança, para nós é uma certeza, seja no momento que for, mas para nós é certeza. E vós que sois do dia, né? Alguns irmãos falam algumas. Os dos dias são aqueles que estão vendo as coisas espiritualmente, claramente, que não estão nas trevas. Nós estamos no dia porque nós estamos na luz. E a luz, o que ela faz? Extirpa as trevas. Aí nas duas grandes leis espirituais, página 115. Não sereis. Aí o professor começa a levantar a nossa estima. Né? Não serei só eu que aprovo do que está por vir. Serão também os que tiverem a verdadeira fé, consciência e raciocinada, os que hão de dar testemunho da doutrina do Cristo que renasce no século XX. Página 204. Foi pela fé que os homens se salvaram. Pela fé tudo foi feito. Pela fé consciente e raciocinada, que nos eleva de jornada em jornada, sempre em ascensão e penetrando todos os mistérios impossíveis de ser transmitidos ao mundo. O mundo não consegue, e aí, né, às vezes a gente fala muito sobre o mundo, sobre lei de liberdade, mas nós não podemos esconder a luz assim. Não tem como eu chegar, o mundo tem que nos seguir. Vai chegar um momento, mais adiante que eu gostaria de falar sobre isso, mas vai chegar um momento que essa luz ela vai abranger cada vez mais lugares, cada vez mais longe, mas no primeiro momento ela está em nós, aqueles que foram agraciados por graça, a serem chamados e cumprir e vivenciar essa doutrina agora nesse plano que nós estamos. Né? Não sei quantas encarnações a gente já veio, quantas condições nós já passamos, e com certeza muitas,
e que hoje nós estamos bem mais espertos, muito mais com os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos abertos, para começarmos a compreender as coisas que são fundamentais, que são as divinas, que são as espirituais. Então, pela fé, como ele fala, tudo foi feito, e pela fé consciente e raciocinada, né? Aí a gente começa a falar da fé consciente e raciocinada. A fé consciente e raciocinada é toda ela baseada em cima dos mandamentos e estatutos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas às vezes a gente tem que, como é que eu posso expressar? Essa fé consciente nos faz adiantar nessa corrente de energia crística, mas às vezes nós não podemos deixar essa consciência raciocinada nos puxar às vezes para baixo, voltando à história do destino do cristão, porque consciência raciocinada é o que nós esperamos fazer, que nós estamos produzindo e assim evoluindo e crescendo dessa forma. Mas como sabemos que Deus é criador de todas as coisas, que o plano de Deus é perfeito e já criou tudo, tudo está criado por Deus. Bom, tudo está criado por Deus. Mas aí vem aquela parte, tudo é de Deus, mas nem tudo vem do Cristo. Essa é a diferença que o obediente a Deus tem que ter. Nós temos que estar em harmonia com essa sintonia crística, porque o poder de Deus em tudo já foi feito. Então às vezes a gente coloca, voltando à oração, como a gente coloca, porque se tu vai pedir uma oração, todos nós, nas nossas orações em casa, entra no teu quarto, cada um de nós falamos com Deus, certo? E quando a gente fala com Deus, a gente normalmente, além de não pedir, normalmente a gente não pede muita coisa material, mas também pedimos coisas materiais. Isso aí é inerente à condição que nós estamos ainda. Seria bom que nós não precisássemos mais pedir isso, mas Deus sabe as coisas. Então a gente não pode nos deixar levar, a gente dizer assim, que tudo é a perfeita vontade de Deus, porque ela não é assim dessa forma que se coloca. Porque isso é uma vacina. Ainda hoje aconteceu isso, eu estava pensando aqui, estava bolando como é que eu ia fazer. Um irmão pediu uma oração lá no grupo, e aí todo mundo começou em oração, aí um botou assim, mas que seja feita a vontade de Deus. Isso é uma vacina. O que eu quero dizer com vacina? A gente sabe que é a vontade de Deus, mas o irmão está pedindo a oração. Aí ele precisa daquilo, porque senão ele não poderia ali. E isso é o que nós ajudamos, então, aqueles que têm da família da fé, aqueles que se comungam da mesma fé. Nós somos que comungamos da mesma fé, que estamos nessa mesma corrente. E essa é a importância de nós estarmos, então, vinculados aos pedidos que esses irmãos fazem. Às vezes nós podemos achar, não, assim, é por isso que eu falei no início de mim, exatamente porque é de mim. Mas todo mundo tem a sua maneira de pedir as coisas e de se colocar. Tem uns que precisam que eu não sei, um dia nós vamos estar num hospital lá, às vezes eu fico ali que Deus nos deu saúde, mas se Deus não me der saúde também, eu tenho que estar na minha cabeça que eu não tenho saúde para estar aqui presente. Mas eu tenho que me conseguir fazer um trabalho dentro de mim que está tudo certo, não está nada errado. Então, eu não adianta eu às vezes vibrar que eu tenho saúde, graças a Deus que eu tenho saúde, mas também graças a Deus que eu não tenho saúde. Não sei, porque está tudo lá escrito, está tudo colocado, basta que eu reconheça esse poder. Então, quando eu reconheço esse poder, o que acontece? A minha mente fica tranquila. Tudo aquilo que eu poderia deixar de fazer, com certeza eu vou deixar de fazer, mas de uma forma muito mais tranquila. É na página 204, o consolo e a esperança superiores o consolo e a esperança. A esperança é aquela fé que a gente não enxerga. São superiores a todo imaginável, são superiores a tudo. Então, por isso que nós temos que ter essa fé, porque ela é superior a todas as coisas, porque a gente não sabe onde vai chegar. Sabemos onde vai chegar lá no final da corrente, que é a unificação. Isso é o principal, o imaginável que ele coloca aqui, é a unificação. Mas nós ainda não conseguimos conceber, provavelmente, na nossa cabeça, a consumação dessa nossa salvação, dita salvação, a unificação. Então,
se a gente botar isso, exercitar isso na nossa cabeça, tudo que vier ao nosso redor que a gente possa se sentir prejudicado, teoricamente, vai se extirpar, porque nós vamos pensar da forma positiva. Deus vai o Cristo, né, que é a vida em cada um de nós, vai nos levar dessa forma e nós vamos ver as coisas de uma forma bem mais diferente. Procuremos a verdadeira fraternidade cristã, que é que nós estamos aqui exercitando, constituída de todos os que temos do Espírito do Cristo. Algum de nós tem dúvida que nós temos do Espírito do Cristo? Trabalhemos pelo advento de uma nova raça espiritual na América, estendendo por toda a Terra. É o que às vezes a gente fica pensando, né? Não depende muitas coisas da gente, né? É impressionante. Aí a gente começa a pensar hoje, Canadá, Portugal, Moçambique, um monte de lugar aí que a gente não pensava nunca estar. Provavelmente os irmãos que nos antecederam também provavelmente também deveriam pensar como é que... Porque essa doutrina, que é a coisa mais certa que ela tem, que é outra promessa, é que ela vai ter que se espalhar por todo mundo. Ela vai se espalhar. Não estou dizendo que todo mundo será salvo e que todo mundo entrará para dentro, para a doutrina da obediência a Deus. Não. Eles reconhecerão o poder do Cristo. Eles vão ter que se curvar perante esse Criador, como fala lá, né? No Apocalipse fala bastante coisa sobre isso. E esses tempos estão chegando. Por que eu estou dizendo isso? Aí eu vou entrar agora numa outra seara. Na parte, só para completar, na parte 197 também diz assim: operemos em todo sentido para a difusão da fé baseada na razão. O que é razão? Né? A fé raciocinada, demonstrada, extratada da ciência de Deus, diz-nos: vieste ao mundo pela tua vontade, deixas o mundo pela tua vontade, tens consciência que és Senhor do teu destino e de reencarnar a tua vontade? Claro que não. Ainda poderíamos citar várias outras passagens que observamos a fé nos irmãos que nos antecederam. No Antigo Testamento, o que Moisés, os profetas fizeram por causa da fé deles, e aquela fé deles ela não era raciocinada, como a gente se abrange, nós temos uma fé raciocinada. E eles não têm fé, eles não tinham fé raciocinada, eles tinham fé. Chegava ali Deus falava com ele, eu chegava de uma outra forma: tu vai fazer isso. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou lá e falar com o faraó? Não, eu vou lá, diz que eu sou, te mandou. Eu sou, te mandou. Eu fico às vezes me pensando nesse umas loucurinhas. Eu sou Moisés, aí chega Deus e diz: vai lá e diz, eu sou, e eu quero que tu liberte todo o povo do Egito do teu país, né? E ainda para complicar, ele diz assim: mas eu endurecerei o coração do faraó. Ele ainda disse assim: não pensa que vai ser fácil, tu vai ter que ir lá e fazer. E ele foi com fé, ficou 40 anos no deserto e abriu, né, tudo espiritualmente falando, né, e abriu o mar Vermelho, passaram pelo Mar Vermelho e ficaram todo aquele tempo lá somente pela fé. Só pela fé. E eles titubeavam às vezes, até ainda iam buscar uns bezerrinhos de ouro lá. E Moisés tinha que dizer: não é assim, não tinha que corrigir o rumo deles, porque ele tinha fé. E ele não tinha fé raciocinada, porque ele não tinha do Cristo, infelizmente. Imagina se ele tivesse. E eu estava fazendo hoje, a título de curiosidade, né? Então eu fiz uma pesquisa sobre fé no Antigo Testamento. Eu já tinha falado isso aqui para os irmãos. No Antigo Testamento, os irmãos sabem quantas vezes tem a palavra fé? Uma. Só uma. Aí tu vai no Novo Testamento, tem um monte de fé. E vai no livro do professor, tem um monte. Me chamou a atenção que o único que falava com fé no Antigo Testamento era o profeta Abacuque. E ele tinha um estilo diferente dos profetas da época. Porque os profetas da época diziam assim: o Senhor do Exército virá e vingará, o Senhor dos Exércitos vai fazer ruína no teu exército, a tua terra vai desmoronar. Eles eram profetas assim, meio do Apocalipse mesmo. E o Abacuque, esse aqui não, ele nunca praguejou nada contra ninguém. E só que ele tinha um detalhe: ele tinha uma ligação com Deus direto, que ele questionava a Deus. Ele chegou ao exemplo de questionar a Deus. Por que essas coisas? Por que acontece a guerra lá e tal?
Então ele tinha essa diferença e ele era respondido. E ninguém conseguiu ter, que nem ele, esse sincero diálogo com Deus. Ele conseguia fazer. E ele não passava isso adiante, ele não dizia que a terra de Canaã, que os assírios vão vir, e toda aquela confusão que tinha naquela época dos provérbios. Para ele só tentava falar com Deus: Deus, me mostra o caminho da verdade. Eu não estou entendendo, eu não entendo. Me mostra. E Deus mostrava para ele. E mostrou para ele por 40 anos o que ia acontecer em 70 anos. Depois, se os irmãos tiverem curiosidade, leiam lá. Vale a pena, é curto. Deus mostrou para ele o que aconteceria em 70 anos de trajetória da vida dele. E Deus mostrou. Então, só ele falou em fé. Ele tinha fé porque ele dizia assim: eu tenho fé em Deus. Os outros não, eles não falavam em fé, não sei porquê, mas acreditavam, né? Porque eles tinham, que Deus chegava a ordenar, faz isso, faz aquilo, e eles faziam. Né? Abraão, né? Imagina, né, meu irmão? Imagina. Filho único, vem Deus e diz assim: vai expor teu filho em sacrifício para Abraão. Outro que eu gosto às vezes me botar, diz: o que eu responderia para Deus? Né? Pegou o filho dele, o único filho, vou botar em cima, não era o único, mas era o único primogênito, foi o primeiro. E ele tinha que sacrificar aquele filho dele. Chegou ao ponto de ele fazer isso, chegou ao ponto assim, aí Deus disse: não, isso aí para mim é uma maior prova de fé. Ele foi até o final sem duvidar. Não, alguma coisa vai, né? Porque aí entra talvez até o pensamento dele, né? Superior ao nosso, que ele sabia que no final essas coisas não iriam acontecer. Por isso que a gente sempre fala assim, nós estávamos falando esses dias também: porque posso ser assaltado, pode acontecer isso comigo. Não. Para nós não cabe esse tipo de pensamento. Não, isso por questão primitiva tem que ser varrido do nosso pensamento. Se vier um pensamento desse, tirem da cabeça. Abraão fez isso aí com o filho dele porque ele tinha certeza que não ia acontecer. Porque ele confiava tanto em Deus, a confiança dele era ilimitada em Deus, que ele sabia que não ia acontecer. Porque Deus também tinha feito tudo aquele. Fez um trabalho bom para Abraão ter filho, né? Foi bem complicado. E para nós, então, fazendo no nosso pensamento, é isso. Esses pensamentos mesquinhos que vêm, para nós não nos servem. Para nós não pode ter guarida. Isso tem que se retirar. Bom, voltando então ao tema da fé, né, que até agora não saí daqui, observo às vezes uma tendência de nós relegarmos essa condição de fé para um segundo plano da doutrina. Às vezes a gente tem isso aí. Né? A minha fé raciocinada, voltando à fé raciocinada, é um segundo plano. Não, eu tenho que pensar muito em obediência e negação, mas eu não posso pensar em obediência e negação sem ter fé. Porque eu não vejo, alguns de nós aqui, né, já temos assim, os nossos dons de visão, de audição plenamente feitos como eram os cristãos antigamente. Nós ainda não temos. A gente vê que as nossas manifestações, as coisas aqui são pequenas e raras, e ainda não se estabeleceu isso, e vai se estabelecer porque é promessa. Se nós acreditarmos profundamente nisso e tivermos de buscar nisso, nós vamos receber a manifestação de nosso Jesus Cristo, vai ser nos dados os nossos dons de visão, audição e os dons de entendimento, de sabedoria, serão despertos, e ao contrário, despertos já são, mas serão desenvolvidos em nós. Mas nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, nós temos que ter essa fé, certeza de que isso vai acontecer. Isso é um trabalho muito forte. Talvez, e claro que sabemos que as bases de sustentação da doutrina são a obediência a Deus, os mandamentos, estatutos e a negação. Né? Mas pergunto, e a fé onde fica? Não temos que acreditar nas promessas do Cristo, como libertação, salvação, glorificação, e também na justiça divina, como a reencarnação e tudo aquilo que ele faz. Nós nos lembramos que na última reencarnação, não sei, normalmente a gente é um rei ou era um soldado romano? Né? Tu pergunta para o pessoal: eu era um soldado romano, eu nunca vi ninguém ser, eu era um bandido, mas nós não sabemos, realmente, porque nós não sabemos, e alguns conseguem, né? E é isso. Mas nós não sabemos o que nós vemos em tantas reencarnações anteriores. Então, por isso que a gente tem que estar buscando isso. E
e fazendo com que a gente acredite nisso. Que nós viemos a encarnação é comprovável no campo experimental. A gente fala assim, a doutrina é comprovável no campo experimental. Mas para a gente fazer essa comprovação no campo experimental, a gente tem que ter um laboratório. E aonde é que é esse laboratório? Se não é dentro de nós, da nossa mente. E nós temos que fazer as experiências. Isso me serve, isso não me serve. Isso me convém, isso não me convém. Isso é o laboratório do cristão, do obediente a Deus. Esse laboratório está em nós. E ele é comprovado. Por isso que ele se comprova, porque Deus vai, na medida dos nossos esforços, vai nos dando e vai nos mostrando o entendimento disso. Vai nos mostrando se isso aqui me convém ou se não me convém. Se isso aqui é certo ou se não é certo. Somente através dessa condição então, crística que nós vamos desenvolvendo e ele vai nos mostrando. Esse é o laboratório. Essa é a forma de nós vamos nos mostrando. Falamos também que a doutrina é uma ciência comprovável no campo mental, né? Estamos conseguindo comprovar essa ciência de uma forma objetiva e que nos faça evoluir mais rapidamente? Estamos conseguindo desenvolver os dons espirituais que também são promessas? Essa é uma resposta que cada um de nós tem que dar, né? Mas que a gente tem que fazer assim com essas perguntas para nós mesmos. A gente não perguntava como vai a tua obediência? Agora a gente pergunta também, além da obediência, eu pergunto como vai a nossa fé? Como vai a nossa fé? Nós temos que acreditar. Queria também abrir só um parênteses sobre um comentário que eu faço. A gente, como eu falei ali, às vezes a gente tem um certo preconceito sobre a lei de liberdade como um tal. Eu estava almoçando esses dias no Bourbon, eu e o Arthur, meu filho. E aí, para avaliar, o Bourbon estava com o estacionamento lotado de carro, mas cheguei lá em cima, lá no Eduardo, ajuda bastante lá também. Não tinha ninguém dentro da loja, mas o estacionamento estava lotado. Aí nós saímos, aí ficamos almoçando ali na praça de alimentação, começou a descer um monte de gente na escada rolante, aí me caiu a ficha que tem uma igreja lá, que nos domingos de manhã e sábados de tarde ele aluga lá o auditório do Bourbon e faz isso, faz reunião. Aí o Arthur, mas tanta gente, né? Dá vontade de dizer assim, falta tu, né? Mas tudo, tanta gente. Aí me chamou a atenção o seguinte: primeiro, a faixa etária daquelas pessoas que estavam ali eram de 20 a 50 anos no máximo, a 40, por ser 50 eu chamo muito para cima. De 20 a 40, era gente jovem, muito jovem. E eu conheço, aí eu me lembrei que eu tenho um amigo meu que frequenta aquela igreja lá, não sei nem o nome dela. E ele fala, é muito bom, que eles ensinam um monte de coisa. A filha dele vai, a filha tem 22 anos. E a filha dele vai também. E aí eu comecei a ligar. E aí uma forma de pensamento que eu trago para nós aqui, que todos nós somos divulgadores dessa doutrina, não só os que estão aqui. O que falta para nós? O que será que está faltando para nós que a gente consiga desenvolver isso? Consiga atrair, eu sei que não depende de nós, vamos dizer, tudo depende de Deus, mas nós temos que começar a startar, porque se tudo essas coisas vão acontecer e a doutrina terá que se espalhar para todo mundo, em algum momento ela vai começar. Já começou, graças a Deus, a gente está aqui porque outras pessoas já nos disseram. Mas é que eu digo que essa equação ela começa a ser maior, né? Acelera, porque é muita gente. É muita gente. E outra coisa, esse povo está desiludido, esse povo está buscando uma verdade. Nós temos a verdade na nossa mão. Nós temos essa verdade na nossa mão. Essa doutrina é a pura verdade, é a pérola, como fala lá naquela passagem das pérolas. É uma pérola que nós temos, que nós vendemos todas as outras e ficamos com ela. Mas o ficar com ela, eu acho que talvez a gente esteja ficando muito com ela escondida, vamos dizer assim. Nós temos que aprender a distribuir essa pérola grande, porque eu vejo, aí me caiu a ficha, eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente está aqui em cima e diz, como é que... Aí começa a analisar, começa a ver mais profundamente, tu vê que a faixa etária dessa nova leva evangélica é muito baixa. Eu não sei se porque os esportistas estão muito nisso hoje,
Tem vários detalhes que a gente não vale a pena falar. Mas eu vejo também que a Igreja Católica é só os velhos, né? A maioria é de gente de idade. Então, o que está acontecendo? Essa migração está muito. Mas por que nós não ficam lá? Porque lá não estão mais sendo servido o alimento que eles estão procurando. E eles estão buscando isso de outras formas. Então estão indo essas pessoas que têm, realmente, muitos aqui falam muito bem, né? Eu me lembro que meu pai, já no tempo antigamente, eu vi ele vendo o tal do Rex Humbert, nunca vou esquecer, era um pastor americano lá. Muita coisa que o pai fazia aqui, vou dizer só para vocês aqui, ele copiava daí. E ele gostava muito, porque o cara tinha um dom da palavra, o cara falava, essa história de sair do púlpito e tal, o pai pegava muito nisso aí. Então, mas e era ruim aquilo? Não, claro que não, porque aquilo aí mexia com a gente, aquilo mexia com todo mundo. Ele chegava e cantava: ô Silvio, o que tu acha disso? Você estava dormindo, aí todo mundo quando o pai falava, todo mundo já ficava com os olhinhos assim, né? Porque não dá para dormir com a dele. Mas por quê? Era exatamente por isso. Porque nós buscávamos, então isso talvez para nós, aqui, aqueles que estão levando a palavra, e todos nós levamos, e aqueles que estão aqui na frente, também nós temos que procurar desenvolver isso de uma forma que a gente consiga expandir isso de uma forma mais efetiva. E isso me chamou a atenção. E a outra coisa que me chama a atenção, aí eu vou vincular a fé, isso já tinha me chamado a atenção antes. Esse tempo eu estava vendo um programa de televisão, né? E aí estavam cantando, lá vinham os cantores, cantavam, aí vem um cara lá e cantou uma música gospel. Todo mundo chorou. A gente via ali, desculpa, eu estou fazendo. A gente via aquele irmão que chorou ali, ele provavelmente não, ele era um grande pecador, né? Mas tu via que o cara se desmanchava ali, chorando, escutando aqueles hinos. Isso aí, e vibra, claro que a gente sabe que é inconsciente coletivo, aquilo a gente vê no estádio de futebol, acontece a mesma coisa, mas me chama muita atenção quando é isso. Tu está num programa que o cara está cantando rap, não sei o que mais, aí vem um cara cantando, toda a plateia cantou junto com ele, sabia a letra, que é o pior. Era impossível todo mundo saber a letra daquilo, e sabia a letra. Então é uma forma de nós, por isso que o Dalmaniano não está aqui hoje, mas é uma forma da gente divulgar a doutrina através dos cânticos. Isso é importante. E isso toca no nosso coração, porque a gente não vibra aqui, a gente não fala que os cânticos são uma oração. Temos que deixar de sermos tímidos. Essa é a palavra. Essa timidez às vezes nos coloca dessa forma. Para encerrar, sabemos que a fé sem obras também não vale nada. É menor, que não vai dar, desculpa, a palavra é muito forte. É menor no tempo. Então, nós temos que ter a fé e fazer as obras. As obras, mostra na tua fé que eu te mostrarei as minhas obras, fala lá o Evangelho. Então, temos que começar a ter essas obras, frutificar essa doutrina na nossa vida, naquilo que nos rodeia, no nosso colégio, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa família. Isso nós temos que aprender a expandir. Eu sei que é difícil, às vezes a gente... Porque muito tempo aqui foi pregado que a gente tinha que esconder nós escondíamos até o livro do professor, pessoal. Não podemos mais fazer isso. Ao contrário, nós temos que divulgar isso. É porque é uma bênção isso aí que Deus derramou para cada um. Para a humanidade como um todo, quando ela conseguir abranger isso e reconhecer isso que realmente é uma dádiva. Então, que nós nos ajudemos mutuamente, que nós oremos para que esse desenvolvimento dessa doutrina seja cada vez maior, porque é dessa forma que nós, melhorando o indivíduo, o professor fala, no nosso interno, o que vai acontecer? A coletividade vai ser também melhorada. E nós estamos precisando melhorar a coletividade. Se tivesse um obediente a Deus em cada, não gosto de misturar política, mas em cada governador, em cada estado, eu diria que seria bem diferente a situação hoje do mundo. Como o professor fala no livro dele. E a gente tem então que se dar esse valor, sabendo que não é nosso, que é Deus que opera em cada um de nós. Isso é que nós temos que ter. Sabemos que os tempos estão chegados, aí fala, né, aquela passagem, benditos apercebidos. Pela graça de Deus,
nós somos chamados nesse tempo a praticar essa tão maravilhosa doutrina. Vençamos o nosso ego, não fiquemos na zona de conforto, não deixemos nos abater pelo medo, filho do atraso das almas. Sejamos vibrantes em nossas vidas, agindo como livres, sabendo que não somos. Busquemos a Deus, que Ele fará tudo em nós. Descansemos dos nossos trabalhos, obedecendo a Deus em espírito e verdade. Fortaleçamos a nossa fé com obras vinculadas à sabedoria, o discernimento e a intuição, que é a maior de todas. Sublime dom que o Pai nos concede por graça. O segredo, o professor fala, o segredo da doutrina está na confiança ilimitada que temos no amparo do nosso Pai comum. Toda vez que nós passarmos por os perrengues da vida, nos lembremos disso. O segredo da doutrina está na confiança ilimitada que temos no amparo do nosso Pai comum. Nós temos que ter isso e a nossa vida será muito melhorada. Eu agradeço aos irmãos por quase que for um desabafo, mas sempre é bom a gente falar sobre isso, porque aqui é o momento, aqui é a hora que nós falamos, e é aqui entre nós que nós temos que colocar essas coisas para que a gente reflita. É uma reflexão, como eu botei lá no início. Essa reflexão é importante para cada um de nós e principalmente para a coletividade. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade e devolvo a palavra para o irmão Fernando, que não vai falar hoje, graças a Deus. Não, graças a Deus entendeu, né? Tudo é graças a Deus, né? Eu dou graças a Deus pelas palavras que foram dadas ao irmão Marco falar nessa oportunidade, porque grande parte do que ele falou eu ia falar também. Então, realmente não preciso falar. Já está tudo falado. E só acrescentar uma coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo, aonde não encontrou fé, não pôde fazer nada. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, aonde não encontrou fé, não pôde fazer nada. Nós, sem fé, não somos nada. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé pela vontade de Deus, para que a gente faça a nossa oração. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras quando disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E nós temos fé, mais do que fé, a certeza que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está presente entre nós e está em nós. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, perdoa-nos, Senhor, a todas as nossas imperfeições e ilumina-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos. Prepara-nos, Senhor, para recebermos a Tua santa manifestação espiritual, que comprova a veracidade da Tua doutrina restaurada nesses dias na terra. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, diante da majestade do Teu poder, te suplicamos neste momento, que ampare a todos nós aqui presentes, bem como a todos os nossos irmãos obedientes, onde quer que estejam, em harmonia com a Tua vontade. Pai bendito, afasta de nossos lados, de nossos lares, e de onde quer que estejamos, todos os espíritos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os Teus santos anjos de luz, aqueles que na terra fizeram a Tua santa vontade dentro de Teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo até Ti, Teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, e que hoje, Pai, são um só Espírito na Tua eterna glória. Dirige-nos, Senhor, com Tua sabedoria, ilumina-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos, livrando-nos assim do espírito de desobediência. Neste momento, Pai amado, reunidos em Teu santo nome, te suplicamos pelos nossos irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente, e em especial, Senhor,
por aqueles que pedem por sua saúde. Tu és poderoso e misericordioso, e sabes as necessidades de cada um de teus servos. Dá, Senhor, a cada um conforme for da tua vontade. Afasta, Pai bendito, da face da terra, o poder do anticristo, para que a tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções, em busca de teus eleitos e inscritos no livro da vida. Ainda, Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, te suplicamos que ampares aos governos da terra e as pessoas postas em dignidade, e principalmente, Senhor, o governo deste país, para que governe com justiça e equidade e haja paz entre todos nós, proporcionando um ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Se algum irmão ou irmã teve a graça de ver ou ouvir espiritualmente ou quiser dar algum testemunho, tem a palavra pela vontade de Deus. Irmão ou irmã. Aqui é o primeiro momento para vencermos a timidez. Eu quero dar graças a Deus pela reunião. Graças a Deus. Palavra maravilhosa. Graças a Deus. Ninguém mais deseja falar? Se ninguém mais deseja falar, vamos todos de pé pela vontade de Deus, então, cantar hino da obediência para fazermos o encerramento da nossa reunião. Nós te obedecemos, ó Senhor, procurando tua santa vontade. Temos do teu Espírito penhor, longe da lei de liberdade, grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua santa lei de obediência vive em nossos corações. Dá-nos a beber tua ciência, orienta nossa
de salvação, brilhante luz de nossas almas, dá-nos tua manifestação do céu, envia-nos palmas, grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua fé que desce de cima, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Amém. Mais uma vez, Senhor e Pai nosso, graças te damos porque foi do teu agrado nos haver aqui reunidos hoje. Despede-nos, Pai, na tua santa paz. Reconforta-nos, Senhor, no teu santo espírito de obediência. Ampara-nos, orienta-nos e ilumina-nos. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa vontade, declaro encerrada a nossa reunião espiritual dessa noite. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém.